Capítulo 3. O Espírito e a Igreja. O Salvador havia subido aos céus, exaltado à direita do Pai, coroado com glória e honra. Mas antes de partir, deixou uma promessa viva: não vos deixarei órfãos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Os discípulos, ainda frágeis e temerosos, obedeceram. Arrependei-vos e crede. E naquele dia, cerca de 3.000 almas foram acrescentadas ao reino. João amou com profundidade. Tiago foi morto por sua fé. Reis se converteram. O cristianismo saiu das sombras e influenciou nações. A mesma missão permanece. É a voz profética no deserto do mundo. É a luz em meio às trevas. É o sal da terra. E enquanto houver fôlego, ela continuará anunciando: Jesus Cristo é o Senhor. Ele vive, Ele reina, e Ele voltará. O mesmo Espírito habita. Não somos uma multidão dispersa, mas um corpo. Não somos apenas frequentadores de templos, mas pedras vivas. A Igreja é a noiva, e o Espírito a prepara para o encontro com o noivo. Ainda há perseguição, ainda há tribulações, mas também há poder, santidade e a certeza de que o Rei virá. Mas mesmo quando a religião se institucionalizou e muitos perderam de vista a simplicidade do Evangelho, o Espírito nunca deixou de agir. Nos desertos, mosteiros, vilas e aldeias, sempre houve um remanescente fiel. Quando a palavra foi acorrentada, Deus levantou homens e mulheres para libertá-la. Quando a verdade foi abafada, o Espírito reacendeu a chama. A reforma, os avivamentos, as missões em cada geração, Deus manteve acesa a tocha da salvação. Paulo viajou por mares e desertos, foi preso, açoitado, naufragado, mas nunca deixou de anunciar que Jesus Cristo é Senhor. O Espírito Santo não era apenas um poder, mas uma pessoa que habitava, guiava, corrigia e consolava. Ele dava dons à igreja, unia os crentes e glorificava o nome de Cristo. A igreja crescia não por força, mas por fé. Não por influência humana, mas por ação divina. A igreja nascia não como uma instituição feita por mãos humanas, mas como um corpo vivo, pulsante, cheio da presença de Deus. Famílias foram separadas, líderes foram executados e muitos foram lançados às feras. Mas quanto mais perseguiam, mais a igreja se espalhava. O sangue dos mártires tornou-se semente do Evangelho. Eles morriam cantando. Perdoavam seus algozes, sabiam que pertenciam a um reino que não podia ser destruído. E mesmo nas catacumbas escondidos, os cristãos continuavam a ceia, a oração, a comunhão. O Espírito de Deus permanecia com eles. Não havia templos grandiosos, mas havia comunhão, oração, partilha e uma fé inabalável. O Espírito Santo conduzia cada passo. Milagres aconteciam. Vidas eram transformadas. O reino crescia. Reuniram-se em oração no cenáculo, aguardando a promessa do alto. E quando chegou o dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição, o céu se abriu mais uma vez. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas conforme o Espírito concedia. Aquilo que outrora habitava apenas no Santo dos Santos, agora habitava em vasos humanos. A igreja, embora jovem, carregava em si a vida do próprio Cristo. Estevão, cheio do Espírito, viu os céus abertos enquanto morria, perdoando seus algozes. E entre aqueles que consentiam em sua morte, estava um homem chamado Saulo, fariseu zeloso, perseguidor dos que seguiam o caminho. Mas ninguém está fora do alcance da graça. No caminho para Damasco, Saulo encontrou o próprio Cristo glorificado. Caiu por terra, ficou cego e ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele encontro mudou tudo. Saulo se tornou Paulo, apóstolo aos gentios, e o perseguidor se tornou proclamador. O Evangelho agora ultrapassava as fronteiras de Jerusalém e alcançava o mundo. O Deus eterno derramava sua presença não sobre pedras, mas sobre corações. A promessa feita pelos profetas se cumpria: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro, mesmo que negara o Salvador, agora cheio de ousadia, levantou-se diante da multidão e anunciou: Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o ressuscitou. Eles eram perseguidos, mas não se calavam. Eram presos, mas continuavam orando. Eram apedrejados, mas perdoavam. Por meio de homens e mulheres comuns, cheios do Espírito, Deus estabeleceu sua igreja em cada canto do Império Romano. Pedro pregou com ousadia. Nos primeiros séculos, veio a perseguição. O império se levantou contra os cristãos. Coliseus foram manchados com sangue de mártires. Com o tempo, o império caiu. Hoje a mesma igreja continua. A igreja não é obra de homens. É o povo redimido pelo sangue do Cordeiro.